João capítulo 14, do versículo 23 ao 26, nós lemos assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus falou que aquele Consolador é o Espírito Santo. A palavra Consolador quer dizer o confortador, o que vem confortar, o que vem consolar, o que vem aliviar as nossas dificuldades. Mas ele vai nos ensinar todas as coisas. Muitas vezes nós não somos ensinados ou guiados pelo Espírito Santo, e sim pelos nossos medos, nossas fobias, nossos preconceitos. E por preconceito eu me refiro àqueles conceitos, aquelas ideias que nós já temos. Não é um preconceito racial, financeiro, social, não é esse preconceito, é um conceito prévio. Quando nós somos salvos, muitas vezes nós não nos separamos, naquele momento da salvação, das ideias, das noções, das opiniões que tínhamos antes. Então, muitas vezes são essas ideias, essas fobias, esses preconceitos que acabam nos guiando e acabam nos ensinando, porque nós enxergamos tudo e nós entendemos tudo, interpretamos tudo através desses preconceitos, desses medos e assim por diante. Então, nem sempre é o Espírito Santo que está nos ensinando e nos guiando, e isso não deveria ser o que deveria estar acontecendo. Tá? Olha em Atos capítulo 4, que no versículo 13 de Atos 4, nós vamos ver um exemplo entre tantos que nos ensina como podemos saber, porque é perceptível saber se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não é algo que fica escondido, não é algo que é misterioso e velado de nós, mas lá em Atos 4:13 fala assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então aqui nós temos eles aqui no começo do versículo, eram os fariseus, eram os líderes, os religiosos, doutores, lembrando que eles eram líderes religiosos, mas também cívicos. O governo estava na mão de Roma, mas os judeus tinham, na época de Cristo, um certo domínio entre si, havia uma certa latitude de influência, e os líderes eram líderes civis e religiosos. E eram estes, os mesmos que haviam perseguido, condenado e matado Cristo, estes mesmos reconheceram que Pedro e João, que nós lemos aqui, haviam estado com Jesus. Eles estavam refletindo características que apontavam para o fato de que eles foram ensinados por Jesus. E, obviamente, o Espírito Santo é envolvido nisso, é claro. Então, como podemos saber se nós somos ensinados pelo Espírito Santo? O tema que eu quero falar hoje é simplesmente o que nós tiramos do final do versículo 26. Esse vos ensinará todas as coisas. Esse vos ensinará todas as coisas. Então, a primeira coisa, ou evidência que eu quero ver hoje, a gente vai encontrar lá, vamos ver lá em Gênesis 41, lá no começo da Bíblia, Gênesis 41, nós vamos ver que o Espírito Santo nos ensina. E há uma evidência, uma das muitas evidências, é que sempre que o Espírito Santo nos ensina alguma coisa, ele espera que haja ação. Quando o Espírito Santo ensina,
é para que haja uma reação, para que algo seja feito. Não necessariamente tão somente por nós, mas por aqueles ao nosso redor. Se a gente olhar em Gênesis 41, olhar no versículo 38, nós vamos ver que os perdidos percebem, quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo, os próprios perdidos entendem isso, enxergam isso, percebem isso, e eles agem. Eles, geração, não só em nós, mas neles. Olha o que fala no versículo 38, e aqui está falando da vida de José do Egito, só para dar um pouco de contexto à leitura. Então, Gênesis 41, 38 fala assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no reino eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Antes de prosseguir, uma curiosidade. No versículo 38, que ele fala: Quem será como este, quem haja o Espírito de Deus? Essa palavra Deus é a tradução de um dos nomes de Deus. Não é um Deus genérico, é um dos nomes de Deus. E esse nome é Elohim. Elohim é um nome que foi primeiro usado no início do livro de Gênesis, quando fala que Deus criou o céu e a terra. Lá o nome que é usado, entendendo que Deus tem vários nomes, muitos nomes. Um deles é Elohim. Eu sei que nós temos uma certa seita, os Testemunhos de Jeová, que faz um grande caso, porque eles usam o nome de Deus, eles usam o nome de Jeová. Gente, Deus tem um monte de nomes, Eu não vou agora adentrar nisso, que não está no tema, mas ele tem vários nomes, tá? Jeová é apenas um dos nomes. Mas enfim, voltando para a mensagem de hoje. Em que haja o Espírito de Deus, esse Deus é a palavra Elohim. Se você olhar no hebraico, lá está Elohim. Olhando o versículo seguinte: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus, Elohim, mais uma vez, pois que Deus te fez saber tudo isso. É a palavra Elohim. É muito interessante, porque aqui não é Deus no sentido genérico. O próprio Faraó está falando sobre Deus, usando o nome específico de Deus, o nome que os hebreus, que os judeus usariam para se referir a Deus. Obviamente o povo do Egito tinha um conhecimento, eles sabiam sobre o Deus dos hebreus, que era Elohim, tanto que ele usa. Então aqui o próprio Faraó, que não cultuava Deus, não era um judeu, eles tinham os vários deuses deles, como nós sabemos, mas ele está se referindo ao Deus de verdade, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra. Ele usa o nome Elohim. Mas então veja aqui, Faraó decidiu colocar José no comando de uma nação. Quando ele decidiu tomar uma ação. Lembra que nós falamos que quando Deus ensina alguma coisa, é para gerar ação, um resultado, um efeito? Pois bem, Deus ensinou, Deus mostrou, Deus usou José, e o resultado foi que não apenas José obedeceu, mas o fato que o Faraó perdido, quando viu a evidência do ensino, tanto que ele próprio falou no versículo 39, depois disso disse a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso. Se eu te faço saber alguma coisa, o que eu fiz? Eu te ensinei. Então Deus ensinou, e Faraó reconheceu isso. Faraó reconheceu que Deus havia ensinado, te fez saber tudo isso. Então, a evidência de que Deus estava ensinando, o Espírito Santo é Deus, é claro, estava ensinando José do Egito, causou uma ação, uma reação, algo acontecer pela mão de um homem perdido. Porque quando o Espírito Santo nos ensina, existe uma reação, e mesmo as pessoas perdidas entendem isso. Eu, quando era perdido, eu sei, é difícil entender. Pastor, você já foi perdido um dia? Pois é, eu já fui perdido um dia, e você também, tá bom? Então, pode entrar o caminho da chuva. Mas enfim, qual foi uma das coisas que me levou a dar ouvidos, abrir o coração ao Evangelho? Foi o fato que eu percebi
vou ser bem franco, mesmo de forma inconsciente e imperceptível da minha parte, eu entendi que a pessoa que estava me falando do Evangelho, no caso, o pastor Júlio Marcelo Ferreira dos Santos, ele era missionário, ainda é, está na Austrália hoje, está lá há mais de 20 anos, 25 anos, mas alguma coisa em mim, o Espírito Santo mostrou a mim, o homem perdido, na época, o homem perdido, que o Espírito Santo havia ensinado, mostrado o Evangelho para aquela pessoa, e eu reagi, como? Eu aceitei o Evangelho. Então, quando nós saímos para evangelizar, é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa de que o que você está falando foi ensinado de Deus. E aquela pessoa, então, abre ou não o coração para aceitar Cristo. Mas sempre que o Espírito Santo nos ensina, e isso é um dos grandes ministérios do Espírito Santo, o de nos ensinar, quando ele nos ensina, ele causa uma reação, ele busca uma reação. No caso aqui do Faraó, ele decidiu uma decisão da parte da pessoa que ouve, é uma evidência de quando nós somos ensinados do Espírito Santo. Há um efeito. Isso é importante a gente saber. Então ele sabia, o Faraó sabia que o Espírito Santo estava sobre José. Ele reconheceu a ação e o ensino do Espírito Santo. Mesmo um homem perdido percebeu a ação sobrenatural na vida de José. Agora pense nisso. Por que o Espírito Santo escolheu revelar alguma coisa para José? Qual foi o fator determinante? Não foi para libertá-lo. Deus poderia ter libertado José da cadeia sem ter revelado nada para ele. Inclusive, nós temos o exemplo no livro de Atos, onde Pedro estava encarcerado, preso entre dois guardas, acorrentado na parede da prisão, e tudo indica que ele seria executado no dia seguinte. Deus o libertou? Libertou. Deus revelou alguma coisa para Pedro? Não, Deus não revelou nada. Deus mandou um anjo abrir a porta, ir lá, acordar ele, praticamente vesti-lo, calçá-lo e arrastá-lo pela mão para fora da prisão. Mas a verdade é que Deus não revelou, Deus não ensinou aquelas coisas para José para libertá-lo. Ele poderia ter libertado José de N maneiras. Ele revelou, ensinou aquelas coisas para José do Egito, não para afetar José do Egito, mas para afetar Faraó. E afetou. Porque ele então colocou José encarregado da nação, o que causou, o que desencadeou o processo, o que acabou por salvar toda a família de Israel, que foi trazida para o Egito, onde cresceram e prosperaram. Então, o alvo principal do ensino, da revelação que Deus deu para José, não foi para José, foi para a família de José, através do Faraó. Então, Deus, quando nos ensina algo, o Espírito Santo, quando nos ensina, aquilo não é para mim, ou para você, é para outras pessoas, é para ter um efeito em outras pessoas. Nesse caso aqui mesmo, um faraó perdido. O motivo foi para que José fizesse algo a respeito, que faria com que Faraó fizesse algo a respeito, que permitiu que José fizesse algo a respeito. O fazer algo a respeito não foi ele interpretar o sonho. O que Deus tinha em mente para José é: você, José, será o primeiro-ministro, o governante do Egito, a maior, mais poderosa e mais rica nação no mundo naquela época. Isso era o que Deus tinha para José fazer. Ele não podia fazê-lo na prisão. Então Deus usou, o ensinou, tirou de lá para afetar Faraó, para colocá-lo numa posição que ele poderia fazer o que Deus queria que ele fizesse, que era salvar sua família, salvar os hebreus, salvar os recipientes da promessa de Deus, que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Note que muitas vezes, como José, para que a gente chegue na posição em que podemos fazer o que Deus quer que nós façamos, para que possamos colocar em prática o ensino e o resultado do ensino, às vezes é preciso passar pela fornalha da aflição e sofrimento. Anos foram passados na prisão, injustamente. Mas em contrapartida, quando ele saiu,
ele foi exaltado e elevado como nenhum outro homem no Egito. Então o Espírito Santo nos ensina sempre, sempre, sempre para gerar uma ação, uma decisão da nossa parte e também na parte dos outros. Quando nós vamos evangelizar, o Espírito Santo nos ensina que devemos ir, nós vamos, nós falamos, nós estamos ensinando para as pessoas o Evangelho, e aquilo vai, a gente espera, vai gerar uma aceitação da parte daquilo que Deus nos ensinou. Mas o Espírito Santo nunca nos ensina algo simplesmente para a gente ficar sabendo. Por uma curiosidade. Uma coisa acadêmica e teórica. Não é assim. Olhe para Êxodo, ainda no Velho Testamento, a gente estava em Gênesis, vamos pular para Êxodo, e vamos olhar no capítulo 31, versículo 2 a 5, e nós vimos no Velho Testamento como que os perdidos, no caso o faraó, reconheciam, percebiam o ensinamento do Espírito Santo e eles reagiram àquilo, assim como José agiu, até o faraó perdido agiu. Nós vamos ver como os salvos, não os perdidos, como os salvos do Velho Testamento também recebiam esse ensinamento e também agiam. O versículo 2 de Êxodo 31, e aqui só para dar contexto mais uma vez, é quando eles estão recebendo instruções de como deve ser edificado, construído o tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda, que era para ser feita de uma maneira bastante definida e determinada, e ele serviu como um templo ambulante. O templo era algo fixo, obviamente, só foi feito depois que o povo possuiu a terra, se afixaram em Jerusalém. Então, Salomão construiu então o primeiro templo, glorioso templo que foi, mas até então eles cultuavam a Deus, faziam todo aquele ritualística que eles tinham num tabernáculo, que era um templo, entre aspas, só que ele era ambulante. Montava, desmontava, carregava, e era bastante detalhado como isso era feito. Então aqui está, vamos ver um exemplo disso acontecendo, tá? de o Espírito Santo ensinar alguma coisa para alguém, para que houvesse uma ação, uma reação, houvesse ensino. O versículo 2, então, de Êxodo 31. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então veja bem, aqui Deus está dizendo que ele chamou esse Bezalel e o encheu do Espírito de Deus. E o que veio aí nesse enchimento? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Se alguém está lhe impartando, lhe atribuindo, lhe ensinando entendimento, conhecimento e sabedoria, isso chama-se o quê? Ensinar. Deus ensinou, ele deu entendimento, conhecimento e sabedoria. Deus ensinou Bezalel a trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com pedras preciosas e madeira. Por que ensinou? Porque ele não sabia. Ninguém sabia. Esse povo estava no deserto, que é o livro de Êxodo. Eles saíram do Egito. No Egito eles eram escravos. O que os escravos hebreus do Egito faziam? Tijolos. Eles pegavam barro, água, feno, e eram especialistas, craques, em fazer tijolos. Ninguém trabalhava com ouro, prata, cobre, madeira, pedra preciosa. Ninguém era carpinteiro, ourives. Ninguém era joalheiro. As gerações não eram. E dois, mesmo antes, eles eram pastores. O povo hebreu era basicamente um povo que trabalhava com gado.
Então não havia na história da família de Israel ninguém que tinha esse conhecimento. Só que Deus precisava que fosse feito o tabernáculo. O tabernáculo não era para ser feito de qualquer maneira. Deus iria dar instruções bastante específicas e precisaria de pessoas que soubessem trabalhar com ouro, prata, cobre, madeira, pedra preciosa e assim por diante. Mas como se ninguém sabia? Aí Deus ensinou esse indivíduo chamado Bezalel. E com certeza Bezalel deve ter ensinado outras pessoas assim por diante, mas foi Deus que ensinou. Foi Deus que deu conhecimento, sabedoria e entendimento para trabalhar nessas especialidades. Agora, mais uma vez, para que Deus fez isso com Bezalel? Para Bezalel andar pelo acampamento tipo, eu sei trabalhar com ouro, você não. Eu sei trabalhar com madeira, você não. Foi para isso? Foi para todos aplaudirem. Salve Bezalel, trabalha com prata, com cobre, com pedra preciosa. Deus ensinou para uma determinada tarefa. Não foi para o aproveitamento, benefício do Bezalel. E quando Deus nos ensina algo, não é para o nosso benefício, é para o benefício de outra pessoa, quando nós agimos em cima do que é ensinado. Deus ensinou Bezalel a trabalhar com ouro, prata, cobre, pedra preciosa, madeira, e ele foi para a tenda dele e ficou sentado com a barriga para cima, esperando o iFood entregar a pizza dele. Qual a vantagem? Nenhuma. Nós sabemos que Bezalel foi fiel, porque o tabernáculo foi construído, posteriormente o templo foi construído, e outras pessoas aprenderam e foram ensinados, sem dúvidas, por Bezalel também, que passou adiante o que ele aprendeu de Deus, mas quem ensinou aquela primeira pessoa, aquele primeiro carpinteiro, aquele primeiro ourives, aquele primeiro joalheiro, o primeiro foi Bezalel, que foi ensinado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus ensina para que a gente coloque em prática. Haja uma aplicação prática. Mas o mais importante desse conceito é que se nós não estivermos dispostos e prontos para agir, para obedecer, para sermos usados, de nada adianta ter esse ensinamento. E muitas vezes nós vemos pessoas hoje, não aqui na nossa igreja, mas pessoas que estão buscando, estão correndo atrás do poder, do ensinamento do Espírito Santo e não fazem nada para Deus. Se promovem, aparecem, todos olham e ficam, uau, como aquele irmão, como aquela irmã é espiritual. Sim. O Espírito Santo nunca vai levar-nos a exaltar-nos ninguém fora Cristo. Então, se nós não estamos dispostos e prontos a sermos usados, a deixar que o ensinamento de Deus flua através de nós, então de pouco adianta pedir, suplicar, jejuar, orar, subir monte, descer monte. Vai usar? Ou é só para se exaltar, ou para se sentir bem? Não, agora eu sinto que eu sou um crente. Agora eu sinto. Deus não nos ensina nada para a gente sentir nada. O justo viverá pela fé, não pela emoção, não pelo sentir. Então, quando esse é o ensino, devemos nos perguntar, é de Deus? Porque quando Deus ensina, quando o Espírito Santo ensina, sempre gera uma ação no plano de Deus. Tanto em nós, quanto naqueles ao nosso redor. Então, tem muitos por aí buscando o poder de Deus para sentir algo, para aparecer, para ter fama, ter por ter. Mas na prática fazem muito pouco por Deus. Apenas fumaça. Apenas fumaça. Olhem comigo então para Atos capítulo 6 dessa vez. Atos capítulo 6. E antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa aqui. A prioridade de Deus não é nos agradar. A prioridade de Deus não é que eu e você nos sentimos bem. Deus não quer nos desagradar, entende? Mas muita gente acha que
A prioridade número 1 de Deus é me fazer feliz, é me fazer contente. Sinto muito dizer, mas Deus tem coisa muito mais importante do que o que eu, o que você queremos ou não queremos. Claro que Deus quer nos agradar, Deus vai nos agradar, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas entenda, a prioridade de Deus é muito diferente do nosso ponto de vista, que a gente acha que Deus é um grande Papai Noel no céu, um grande gênio na garrafa, que a gente vai lá, dá uma esfregada, Deus sai, o que você quer? Ah, eu quero isso, pronto, feito. Aí ele volta para a garrafa e quando eu quero outro favor, eu vou lá, dou uma jejuada, uma orada, dou uma subida no monte, aí Deus sai e me concede meu desejo. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que Deus funciona, mas enfim. Deus quer nos usar para fazer algo. E outra coisa, se vamos fazer algo para Deus, tem que ser feito aqui, nessa vida, porque no céu ninguém faz nada para Deus. Ou faz aqui, quando chegar no céu, foi feito, que não foi feito, não vai fazer mais. Mas enfim, Atos capítulo 6, versículo 1. Nós vimos que no Velho Testamento, os perdidos percebiam o ensinamento do Espírito Santo e agiam. Vimos que no Velho Testamento os salvos viam o ensinamento do Espírito Santo e agiam. E nós vamos ver aqui também que os salvos no Novo Testamento também percebiam e agiam em cima do ensinamento do Espírito Santo. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aos quais constituamos sobre esta necessidade. Muito bem. Aqui nós temos, em Atos capítulo 6, a escolha, a ordenação dos primeiros diáconos. A palavra diácono, ela significa servo. Mas enfim, estes homens, eles foram habilitados, eles foram ensinados pelo Espírito Santo. As palavras que são usadas no versículo 3, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação é a pessoa que tem efetuado coisas boas. Fala aqui que devem ser cheios de sabedoria e também do Espírito Santo. Então me diga uma coisa, onde é que eles conseguiram conhecimento para ter uma boa reputação? E de onde conseguiram a sabedoria? E de onde veio esse enchimento? Está dizendo, cheios do Espírito Santo. Quem ensinou esses homens que eles haviam escolher? O Espírito Santo. Agora perceba, o ponto que eu quero fazer. A igreja como um todo era para identificar e escolher homens que se encaixavam dentro dos requisitos especificados pelos apóstolos. Ou seja, era possível, e de fato foi, reconhecer o ensinamento do Espírito Santo na vida destes homens. Pedro aqui falando, não disse, é o fulano, o ciclano, não, vocês escolhem 7 homens. Mas como saberemos os mais ricos, os mais altos, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais... Não. Aqueles que é mais perceptível o ensinamento do Espírito Santo. Aqueles que foram ensinados e estão aplicando o ensinamento do Espírito Santo. E nós vamos saber isso porque eles terão boa reputação, estarão cheios de sabedoria e cheios do poder do Espírito Santo. Ou seja, o ensinamento do Espírito Santo é evidente para todos. As pessoas percebem e as pessoas podem colocar o dedo em cima e falar, aquele irmão é ou não ensinado pelo Espírito Santo. Pela evidência. Então é perceptível, não é algo misterioso e velado. Eu conheço uma certa, eu não vou usar o termo igreja porque não é igreja, não é igreja,
é uma denominação, é uma seita na realidade, tá? E nessa seita, cujo nome eu não vou falar, mas é a Igreja Maranata, tá? Mas não vou falar. Quem escolhe não é a igreja, é o líder. O líder escolhe quem vai fazer o que ele. Ou seja, se aqui fosse tal igreja, eu escolhia quem ia que eu ia ser. Lá eles escolhem até quem vai ser batizado. Quem escolhe quem vai ser batizado, quem é? É alguém que já recebeu o Evangelho, ou seja, foi ensinado, recebeu, é salvo. Essa pessoa deve ser batizada. Não tem que alguém escolher. A evidência do ensinamento e o recebimento desse ensinamento é o que deve determinar se uma pessoa é ou não batizada, se uma pessoa é ou não colocada numa posição na igreja. E não porque, rapaz, eu fui com a cara do fulano. Eu tenho uma amizade com o cicrano, eu gosto. Não é assim que funciona. Por isso que Pedro nas escolha dos diáconos não falou, rapaz, eu sou assim com esses irmãos, eles vão ser os diáconos. Não, ele falou o seguinte, ó, quem vai constituir, lê o texto direitinho, quem vai constituir, quem vai tornar estes homens diáconos, somos nós. Quem éramos nós? Os apóstolos, ou seja, a liderança da igreja. Mas não foi a liderança da igreja que escolheu os 7 candidatos. Eles iam escolher dentre estes 7 candidatos. E quem escolheu os 7 candidatos? A igreja. Baseado em quê? Baseado se eles eram cheios de sabedoria, o Espírito Santo, e se tinham um bom testemunho. Então é muito importante a gente entender que igreja não é coisa que a gente faz por amizade, porque eu vou com a cara do fulano, eu não vou com a cara do cicrano, porque eu estou dizendo que eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o pastor, quem manda sou eu. Você vai ser o líder disso, você não vai ser mais, porque você me chateou, vou tirar um, colocar outro. Gente, isso daí é coisa de homens, é politicagem, isso daí nem sei o nome que tem isso. Mas não é de Deus. Porque o ensinamento do Espírito Santo é real, evidente e perceptível. Para os espirituais dá para ler, como um livro, dá para ler. Não dá para você fingir forjar. Não para alguém que entende do que está falando. Então, diácono, como eu disse, o nome diácono quer dizer servo. Então esses homens foram escolhidos baseado no ensinamento, na evidência do ensinamento do Espírito Santo para servir. Para servir. Não é para colocar um crachá, um boné, um colete, diácono, e sair desfilando por aí, eu sou diácono. Ô irmão não, é diácono, viu? Tenha respeito. Não, o diácono é um servo. O diácono serve a igreja. O diácono é uma extensão do pastor em servir a igreja. A igreja é quem manda o diácono. Os diáconos aqui ficam mandando, achando que... Eu não sei onde vocês tiram isso, não sou nada da Bíblia. E é triste ver que muitas vezes o diácono, aqueles irmãos que têm mais dinheiro, são mais influentes, se torna quase como uma espécie de maçonaria. Os especiais, aqueles que têm posições de influência. Não. Bom testemunho, sabedoria e o poder do Espírito Santo. Esses são os pré-requisitos. Tudo isso vem de onde? Do ensinamento do Espírito Santo. Não tem outro lugar e não tem como forjar, se formos obedecer à palavra de Deus. Por último, 1 Samuel capítulo 16, esta noite, 1 Samuel capítulo 16, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, e quando ele ensina, nós vimos que os perdidos reconhecem. Faraó perdido reconheceu que era Deus Elohim que estava ensinando José do Egito, e que o levou a exaltar a posição de primeiro-ministro do Egito. Nós vemos que os salvos do Velho Testamento foram ensinados. Eles tinham que trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com madeira, com pedra preciosa. Não tinha ninguém que sabia. Deus ensinou um deles. E ele fez e cumpriu. Novo Testamento, na escolha
dos diáconos foi a mesma coisa. Deus capacitou pessoas e era evidente, a escolha deveria ser feita pela evidência. Então a igreja escolhia, levava para os apóstolos ou para os líderes em questão, e eles então os constituiriam diáconos sobre esta importante obra. E por último, esta noite vamos ver que nós somos responsáveis por esse ensinamento. Nós vamos ter que prestar contas. 1 Samuel 16, 13. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, marque bem, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. No Velho Testamento, só quero abrir um parêntese aqui, no Velho Testamento o Espírito Santo, ele vinha sobre alguém, mas ele não ficava. Ele vinha sobre alguém para uma tarefa, por alguma ocasião, por algum propósito. Às vezes era uma batalha, às vezes era para trazer uma mensagem de Deus, lembrando que nem sempre o homem teve o privilégio de ter toda a palavra de Deus aqui na terra. Então Deus às vezes se apoderava de alguém para trazer uma parte, um trecho da palavra de Deus. Às vezes é para uma guerra, uma batalha, uma peleja, ou alguma obra específica, mas o Espírito Santo vinha e ele ia. Ele não habitava, ele vinha e ele ia, uma vez que aquele propósito foi concluído, foi realizado. No nosso tempo, no entanto, é diferente. Desde Cristo, e essa época que nós vivemos, podemos chamar a época das igrejas, que nós estamos vivendo, tem gente que usa o termo época da igreja. Não é correto, porque não existe a igreja. A igreja vai existir no momento do arrebatamento, aí vai ter a igreja. Mas até lá não tem a igreja, tem igrejas, da qual essa é uma. Tá? Então nessa época das igrejas que nós vivemos, que vai basicamente desde logo após a ressurreição de Cristo até hoje, o Espírito Santo ele vem e ele sela. Ele vem e ele habita. Velho Testamento, ele vinha e ia, podia voltar, podia ir, podia ficar ou não. Aqui no caso de Davi, nós lemos que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, no caso de Davi, ele veio e ficou. Mas não era norma. Ele podia vir, podia ir. Se a gente olhar a vida do antecedor de Davi, o primeiro rei, o rei Saul, o Espírito Santo veio sobre ele e às vezes saía. Ele vinha e saía, a gente vê isso. Ele vinha e saía, às vezes vinha e ele profetizava, saía, era atormentado por um espírito maligno. Inclusive chamavam Davi, que ele vinha, tocava e cantava e aliviava. Então você veja, outra coisa aqui, note a influência da música a nível espiritual. Isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, isso aqui é um bônus especial de graça para você hoje. O rei Saul, muitas vezes, era perturbado por um espírito maligno. Eles chamavam Davi, que vinha com uma harpa e cantava e tocava, e aquilo aliviava e tirava o espírito maligno. Note que Davi não veio com uma banda de rock. Ele veio com uma harpa, gente. Uma harpa, ele cantava e a música tinha um efeito. Então, música influi a espiritualidade. Nunca esqueça disso. Não pense que não influi. Mas enfim, voltando para a mensagem de hoje. Então, o que nós temos aqui, no tempo de hoje, é que o Espírito Santo ele vem e ele habita, ele sela. Ele sela. Literalmente, não tem... eu, infelizmente, não tenho muitas cabeças de gado. Inclusive, eu não tenho cabeça nenhuma de gado. Tem uns bodes lá na Grota Santa, e nem meus são direitinho. Mas enfim, o que você faz com o animal? Você pega um ferro quente, bichinho, né? Você vai lá e faz o quê? Você sela. Você marca.
Para que aquilo? Para indicar de quem é o dono. Pois bem, o Espírito Santo é o nosso selo. Quando nós somos salvos, nós somos selados. Nós somos propriedade comprada, pertencemos a Deus. É o Espírito Santo que faz isso nessa época que estamos vivendo. Tá? Então, tenta tirar um selo daquele. Você não tira. O que você pode fazer é tentar cobrir aquele, mas é difícil, porque ele cicatriza, é meio complicado você tentar botar um por cima e ficar imperceptível. Então não funciona. Tudo isso para dizer o quê? Hoje o Espírito Santo nos sela. Ele vem e ele fica. E quando ele nos sela, o ministério do Espírito Santo é o quê? É para nos levar a fazer algo. Assim como o Espírito Santo veio sobre Davi, se apoderou de Davi, daquele dia em diante, para ser usado por Deus no reino de Israel. E como ele habita em nós agora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano, é porque ele quer nos usar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano. Ah, pastor, mas eu saí de férias. Deus quer lhe usar do mesmo jeito. Mas hoje é domingo. Hoje nem... Ou pior, amanhã é segunda, não é dia de culto. Amanhã eu faço o que eu quiser, porque afinal de contas, não é domingo. Deus quer nos usar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de meia-noite a meia-noite, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Por quê? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo que está nos ensinando. Jesus falou, eu vou ler aqui as palavras para não confundir as palavras. Jesus falou, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Sabe uma coisa interessante de lembrar? Para lembrar, você tem que ter sabido aquilo antes, né? Quem lembra daquele passeio da igreja que a gente fez para Disney? Alguém lembra do passeio que a igreja fez para Disney? Não, ninguém lembra. Por quê? Porque nunca houve esse passeio. Agora, quem lembra do culto do Ano Novo? Quando o Júnior... Sabe o que vocês lembram? Porque aconteceu, vocês estavam lá. O triste é que... Eu vou abrir outra parêntese, está cheio de parênteses hoje a mensagem. Tem muita gente que lê isso daqui e fala, tá vendo? Quem me ensina é o Espírito Santo. Ele vai fazer eu lembrar todas as coisas. Sim, vai fazer lembrar. Você lê a Bíblia? Não, porque o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Você ouve mensagem, vai para o culto? Não, porque o Espírito Santo... Sabe o que é isso? É uma santa ignorância, minha gente. Isso não quer dizer que eu vou ficar parado aqui e o Espírito Santo vai vir aqui, ó. Não funciona assim, gente. Nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que ir para o culto, ouvir a mensagem, colocar em prática, aprender. E nós só aprendemos quando nós fazemos. Bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Sabe quem entende bem? É quem faz. Sabe quem tem bom entendimento? Quem cumpre, quem obedece. Não, porque o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, porque está na Bíblia. Dá vontade de esganar uma criatura dessas. Parece um disco quebrado, não sai daquilo. Nós temos que estar prontos, dispostos. É importante estar no culto, ouvir a mensagem, ler a Bíblia, orar, buscar e obedecer. Quanto mais nós aprendemos, aprendizado é algo que é feito uma coisa em cima de outra. A Bíblia fala preceito sobre preceito, doutrina sobre doutrina. Ah, não, eu quero aprender aquela doutrina ali, ó. Aprenda as outras primeiro. Você quer aprender a ser um piloto? Tem um bocado de coisa que você tem que aprender antes. Quer aprender a dirigir um carro? Pilotar uma moto? Ah, eu quero subir, ligar. Não, você tem que aprender coisas antes. Tudo é uma questão de etapas. E é porque tem que fazer o que vai... Não dá raiva? Não dá. Não, eu só quero aprender o que eu quero aprender. Não. O Espírito Santo nos sela, quer nos ensinar cada dia. Mas se a gente falar não,
O Espírito Santo fala, não. Não quer? Oi? Eu estou aqui. Quando você decidir, quando você criar vergonha na sua cara, a gente volta. Até lá está tudo parado. Você não vai aprender nada, você não vai crescer, você não vai... Tudo parado. Não entristeçais o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo. Por quê? Por esse motivo. Ele quer nos ensinar. Você é salvo, ele habita em você, ele lhe cela. Mas se a gente não está disposto a trabalhar com o Espírito Santo, crescer, obedecer, ouvir a sua voz, colocá-la em prática, então vai tudo ficar por aqui mesmo. Vai tudo ficar parado, estacionado. Sem movimento. Deus quis usar Davi para liderar, cuidar do seu povo. Então o que foi que Deus fez? Deus enviou o Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. E assim como Deus queria usar Davi pelo resto da sua vida, Deus quer usar a mim e você pelo resto da nossa vida. E o diabo quer fazer de tudo para nos tirar desta trilha. Ele habita em nós e quer nos usar o resto das nossas vidas. Resumindo, esta noite, sempre que o Espírito Santo ensina algo, é para nos colocar aquilo em prática, a gente fazer. Não é para ser uma coisa acadêmica, teórica, prática. E o Espírito Santo nos ensina para que possamos servir a Deus. Ele nos ensina a amar para que possamos amar. Ele nos mostra amor para que nós possamos amar. Ele nos ensina a servir através de nos servir. Jesus veio, o que foi que ele fez? Serviu. Serviu. O maior dentre vós será o servo. Isso não vai ser aqui os príncipes e os governantes. Não. Não entre vós. O maior entre vós vai ser o servo. E lavou os pés, que era o serviço mais humilde que se tinha. Então ele serviu para que nós servamos também. Ele nos perdoou para que nós perdoássemos também. Ele se fez sacrifício para que nós aprendêssemos a sacrificar. Ele teve misericórdia para que nós tivéssemos compaixão das pessoas ao nosso redor. Então vamos deixar que os ensinamentos do Espírito Santo saturem nossa vida, que a gente haja, e isso vai criar um respaldo, uma reação na vida das pessoas por onde nós passamos, se estivermos dispostos a deixar o seu ensinamento florescer em nossas vidas.